Sejam bem-vindos ao Posto Emissor. Estamos a 26 de março de 2026. O meu nome é Mário Riviera e tenho comigo no nosso estúdio em Paços de Arcos António Zambujo, meu convidado neste que é o episódio 274 do podcast da Blitz. No novo álbum Oração ao Tempo, que diz ter sido pensado ao longo de vários anos, quase sem dar conta, reflete sobre a passagem do tempo, sobre como fazer as coisas devagar é uma forma de valorizá-lo. Este 11º longa duração, de um percurso que há muito se expandiu para lá das fronteiras do fado, conta com a voz de Caetano Veloso na canção que lhe dá nome, resgatada ao repertório de 1979 do músico brasileiro, mas também com velhos e novos colaboradores, de Maria do Rosário Pedreira e João Monge a Carolina Deslandes, Mimi Frois ou ao filho Diogo Zambujo. Antes de apresentá-lo nos Coliseus de Porto e Lisboa, em abril, seguindo depois em digressão pelo Brasil, António Zambujo regressa ao Posto Emissor para nos falar sobre este novo ciclo musical. Bem-vindo de volta, António Olá, Zambujo. obrigado. Obrigado eu por teres aceitado o convite para estar aqui à conversa comigo. Olá, sou Tony Gonçalves, sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe, empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso feito com paixão nacional. Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go! Quem me mandou ser maior, no desejo vão de te ter. Tu dizes que este Oração ao Tempo foi sendo pensado quase sem te dares conta. O que é que te fez então dar conta que tinhas um novo disco, este novo disco em mãos? Houve algum momento ali em que percebeste, ok, está aqui um disco novo? Sabes que a primeira música que foi feita a pensar neste disco foi na altura da pandemia, que era a música da Rosário Pedreira, os prazeres, os Pequenos prazeres. Pequenos prazeres. Os pequenos prazeres, que eu tinha feito uma melodia e tinha mandado para ela e tinha sugerido que ela fizesse uma letra a falar dessas coisas, das pequenas coisas que nós às vezes passamos por elas, ou às vezes quando, sabes, aquelas muita gente diz isso, quando passa muitas vezes, por exemplo, a Marginal. Tu vais muito, quando passas todos os dias na Marginal, àquela hora da manhã ou ao final da tarde, não dás conta do que a natureza te oferece, não é? E de repente aquilo é das coisas mais bonitas. Eu lembro-me quando vivia ali, quando cantava no Senhor Vinho e aquela hora 7h30, 8h, quando estava a chegar a Lisboa, aquela imagem da ponte, aquela luz, a tal famosa luz de Lisboa, era uma coisa sempre muito impressionante. Então é isso, era de valorizar pequenas coisas. E ela fez uma letra fantástica e a música ficou na altura, quando eu gravei o Voz e Violão, ainda na pandemia. Tive quase para entrar, mas eu achei que não fazia grande sentido ela entrar e foi ficando guardada. Depois surgiu Cidade com o Miguel, e agora achei que era a altura certa também por causa da Oração ao Tempo. A Oração ao Tempo veio facilitar muito principalmente um bloqueio muito grande que eu tenho, que é escolher um título para um álbum, não é? Normalmente é sempre muito difícil e nunca sou eu a escolher. E aquela música, na altura, eu estava com o meu agente do Brasil em Lisboa, na minha casa, e estávamos a falar sobre o disco e eu disse que gostava de gravar essa música, Oração ao Tempo. Disse que o disco que a ideia do disco seria aquela e tal. E pronto, e foi assim. E depois mais tarde surgiu a oportunidade de fazer o dueto com o Caetano, mas inicialmente não era nada, era gravar aquela música só, mais nada. E tu sentes que esta reflexão sobre o tempo também de alguma maneira se prendeu com o facto de teres completado uma data redonda? Claro, passado, completamente. Não é? Os 50 anos Sim. Claro que sim. Claro que teve muita influência. A única altura em que nós não nos preocupamos com o tempo é quando estamos a fazer coisas
gostamos muito de fazer, não é? No meu caso, cantar e tocar é uma coisa que não me incomoda nada perder tempo com isso, mas depois há outras coisas que são difíceis e nós sentimos que as coisas vão passando a correr, não é? E o facto de ter feito 50 anos dá sempre aquele medinho que já passámos mais de metade da nossa vida, ou não sei, mas em princípio sim, e queremos aproveitar o tempo melhor, não é? Porque depois cada pessoa tem que achar, tem que perceber o que é melhor para ela. E eu sempre gostei de refletir sobre isso, não perder tempo com coisas que não me apetece fazer. É isso. É engraçado, estavas a falar e eu estava-me a lembrar que ainda há pouco tempo entrevistei a Amaro e ela falava do facto deste último disco dela ter sido muito influenciado pela viragem dos 30 anos. Pois é os números redondos. Tu sentes que aquele 50 ali, quando atravessaste essa barreira, que alguma coisa em ti também mudou de alguma maneira? Não exatamente no momento em que fiz os 50, mas é uma data que te faz pensar, não é? Faz-te começar a pensar. E é isso, são 50 anos, apesar de estás em paz, apesar de não parecer nada, estou completamente em paz. Estou em paz, estou a fazer aquilo que gosto, estou rodeado das pessoas com quem me sinto bem a fazê-lo. E é isso, é continuar a cantar e a tocar o mais possível, não é? Que é a coisa que eu mais gosto de fazer, e aproveitar o resto do tempo para fazer outras coisas que também gosto muito. E qual é que era a tua ligação com a canção Oração ao Tempo antes? Já vivias com ela há muito tempo? O que é que te aproximava dela? O que é que... A obra do Caetano e o Caetano fazem parte daquele espólio de música brasileira com o qual me identifico muito e que sempre me inspirou muito, não é? Aqueles... Começando naquele momento da Bossa Nova, aquela santíssima trindade do Tom, Vinícius e João Gilberto, e depois a partir daí a exploração do que foi feito depois, tudo o que foi feito depois e tudo o que já existia na música brasileira, não é? Então isso são coisas, são investigações que eu tenho muito gosto em fazer e que eu gosto muito que adoro explorar e adoro conhecer assim coisas novas e ser surpreendido com muitas coisas que acontecem. E então a obra do Caetano obviamente é uma coisa que está muito presente na minha vida enquanto fã. E pronto, e decidi gravá-la. Decidi gravá-la porque fazia todo o sentido neste disco. E tu gravaste em dueto com ele no Brasil, certo? Gravei no Brasil, sim. Nós fizemos uma maquete, um início de maquete, ou um início de ideia daquilo que nós tínhamos pensado fazer cá em Lisboa. E depois coincidiu com uma ida minha ao Rio de Janeiro e encontrámos-nos lá e gravámos. Gravámos a música, ele gostou da base, e depois eu queria gravar com ele, junto com ele no estúdio, não fazer aquela coisa dele gravar lá e eu gravar cá e tal. Era isso que eu te ia perguntar, porque tu não só gravaste com ele, como na verdade estavas a cantar palavras dele frente a ele, não é? Portanto, isso obviamente era um desejo que tinhas, como tu estás a dizer. Sim, é para tornar a coisa mais orgânica, claro. Não é? Às vezes não é possível, certo. E faz-se de outra forma e as coisas podem resultar ou não. Mas eu prefiro sempre fazer, mesmo com a banda e tudo, prefiro sempre gravar ao vivo, como se estivéssemos a tocar ao vivo, porque realmente é a forma como nós é a forma com que nos identificamos, não é? A forma de tocar que nos caracteriza mais, com que nos sentimos melhor, é tocando tudo ao vivo, como se estivéssemos a tocar num palco, em cima de um palco. É uma coisa que está muito presente neste disco também, não é? Sim, aqueles diálogos e aquelas coisas também são coisas por ser tão orgânico, acabou por ficar, não era uma coisa que estava pensada, não é? Uma coisa que surgiu assim. Precisamente por isso quebra um bocadinho aquela impessoalidade que às vezes é o estúdio, é isso? Não, Vlad, se tu estás por exemplo, nós temos a sorte de fazer mais de 100 concertos todos os anos, de tocarmos sempre todos juntos. Eu acho que isso é uma coisa que tem que se registar, não é? É uma coisa que é importante registar. Não vais ter um hábito de tocar todas as semanas, de criar aquela química em palco
e não aproveitar isso seria quase criminoso, não é? Depois ires para um estúdio gravar um de cada vez e fazer não sei o quê, de ser muito rígido na produção, na forma como diriges o outro músico e tal. É uma coisa castradora, não é? Para as características da banda. Então eu acho que é importante aproveitar isso, sim. Ainda sobre o Caetano, tu lembras-te da primeira vez que te cruzaste com ele, o primeiro encontro que tiveste com ele? Pessoalmente lembro, foi sim, porque ele quando nós nos conhecemos, ou melhor, antes de o conhecer, alguém que tinha vindo a Portugal e tinha comprado um disco meu que na altura era o Outro Sentido, foi o terceiro disco, e levou para o Caetano. Deve ter achado que ele ia gostar, sei lá, não sei, era um amigo uma pessoa amiga dele, e depois ele tinha um blog que se chamava Obra em Progresso, não sei se ainda tem, talvez já não tenha, mas na altura tinha esse blog e escreveu sobre esse disco, sobre a minha forma de cantar, a minha abordagem, essas coisas todas. Foi muito simpático, e um amigo que acompanhava esse blog mandou-me um link e eu fiquei muito surpreendido. Obviamente ninguém fazia ideia, mas eu já tinha previsto ir tocar ao Brasil, porque já conhecia o meu agente de lá, o João Mário. Ou seja, essa parte também já estava em desenvolvimento, sim. E então depois a primeira vez que me apresentei lá a tocar ao vivo no Rio de Janeiro, no auditório, no espaço Tom Jobim, que era um espaço que existia no Jardim Botânico, ele foi assistir com o Moreno Veloso, de quem fiquei também muito amigo, e pronto, e ficámos e mantivemos sempre contacto, cruzámos-nos muitas vezes, sempre, cada vez que ele vinha cá, ou das vezes que eu ia lá também. Depois cheguei até a apresentar-me com ele na altura do concerto do Ofertório. Cheguei a apresentar-me com ele em Lyon, no festival que é o Nuit de Ferroviaire, que é um festival em Lyon, e eu tocava no mesmo palco que eles, e tivemos juntos lá também. Cheguei a cruzar-me com ele também aqui em Lisboa no mesmo concerto. Sempre que ele vem cá, normalmente eu vou sempre assistir aos concertos. E pronto, e é isso. E tu ainda te sentes, ou alguma vez te sentiste intimidado ao conhecer pessoas que à partida para ti seriam grandes referências, ou é algo que... Não, intimidade não. Sinto uma alegria muito grande, não é? Sinto-me um sortudo, sinto-me uma sorte do caraças de ter esse privilégio de poder conhecê-los, de poder cantar com eles, por exemplo, com o Milton Nascimento, com o Chico, com o Ney, com a Roberta Sá, também, que foi muito importante é muito importante na minha entrada no Brasil. Tu consegues identificar de onde é que vem essa paixão pelo Brasil? É algo que vem era música que ouvias quando eras miúdo? Era as novelas? Tinhas família no Brasil, por exemplo? Mas tem um bocadinho essas duas partes. Tem a parte das novelas, nós, sem darmos conta, acabamos por ir absorvendo aquilo. Por exemplo, a cena do Rancho Fundo que eu fiz com o Miguel tem um bocadinho a ver com isso, não é? Claro. E depois é o outro lado, é o lado do João Gilberto, do Tom, do Vinícius, e depois, a partir daí, ir começando a explorar outras coisas, não é? Depois o Tom, as parcerias com o Chico, depois a obra do Chico, depois o Chico com o Caetano, depois o Caetano, depois o Ney, enfim, vão sempre surgindo outras coisas. Aquele disco, o Elisiton, que foi um disco, provavelmente deve ser talvez o disco que eu mais ouvi na minha vida até hoje. E as coisas vão... E é isso, é o gosto. Quando tu gostas de uma coisa, ficas meio obcecado, não é? Claro. E queres explorar ao máximo, queres conhecer ao máximo, e foi isso que aconteceu com a música brasileira. É isso que acontece ainda hoje. Como tu dizias há pouco, o Pequenos Prazeres, que é o tema que também abre o disco, foi o primeiro que deu início a este processo que desembocou neste disco. O tempo nunca sobrava e eu deixava-me levar, escreveu a Maria do Rosário Pedreira. Tu sempre tiveste um tempo muito próprio teu, ou tu sentes que é uma questão de circunstância? Não, sempre tive. Nunca me preocupei muito. Eu às vezes vejo alguns amigos meus que têm um temperamento diferente do meu e muito ansiosos, e porque também estão,
num momento da carreira diferente e as coisas, as exigências, eu acho que as exigências vão sempre aumentando um bocadinho. Acho que a malta vai ficando cada vez, vai vivendo mais agarrado ao telefone, com as redes sociais e com essas coisas todas. Isso dá uma pressão. O facto de eu não ter faz com que eu consiga viver um bocadinho mais devagar, sem grandes ansiedades. E eu nunca tive assim muita pressa de chegar onde quer que fosse. Sempre gostei de ir fazendo as minhas coisas, os meus discos. O Guia, o que é o quarto disco, que foi mais ou menos na altura em que eu comecei a tocar mais aqui. Eu antes do Guia já fazia muitos concertos. Por exemplo, o Guia saiu em 2010 e eu nesse ano já tinha muitos concertos em França. E às vezes nas entrevistas a malta dizia: não tens pena de não tocar muito no estrangeiro e não tocar em Portugal? Eu dizia: é a geografia, eu quero é cantar e tocar, não importa onde. Claro. E depois as coisas vão surgindo, sei lá, não sei se é naturalmente, mas vão surgindo. Eu nunca pressiono muito, nunca faço grandes... Olha, por exemplo, ontem falei com o meu manager, com o Vasco Sacramento, e tínhamos trocado mensagens na altura do Natal, nas festas, mas mensagens pessoais, não é? Mas profissionalmente eu acho que não falava com o Vasco Sacramento seguramente há mais de um ano. Ok. Ou seja, claro que tem pessoas na agência que aquelas coisas do marcação de concertos, onde é que vais, as viagens, bababá, essas coisas obviamente tens que falar com alguém, né? Mas não tenho assim grandes pressas, nem tenho... Eu gosto da cena devagarinho, fazer bem, fazer muito, mas sem grandes pressões. Portanto, nem precisas de te impor determinadas regras. Porque eu acho que no sentido em tipo, pá, lá estou agarrado ao telemóvel, lá estou outra vez, tipo, isso eu não faço, tipo não perco tempo com isso, não. Perco tempo a ler jornais e a livros, a tocar. Gosto muito de estar em casa a tocar, a compor. Tenho na guitarra ou no piano, mais na guitarra, mas também no piano. Às vezes o piano ajuda-me, por exemplo, na parte das melodias. Eu gosto mais de fazer as melodias no piano, é mais fácil, porque na guitarra, como estás a tocar as harmonias, acaba por condicionar depois, e aquilo fico sempre com medo que o caminho seja sempre igual. E então no piano acabas por descobrir caminhos mais surpreendentes, não é? Para mim. Então é assim que eu perco o meu tempo. E a fazer muito exercício físico, que eu também gosto. E tu sentes, como toda a gente sabe, tu és alentejano, de Beja. A minha família paterna é alentejana também. E eu é por ser alentejano. Lembro-me... Não é isso. Não era isso que eu tinha. Não era nada, não era aí que eu ia chegar. O que eu ia dizer é, eu lembro-me perfeitamente de passar os meus verões na maravilhosa Vila do Cano e aqueles verões parecerem sempre intermináveis. Tu sentes que o tempo no Alentejo também tem uma velocidade diferente? Talvez, não sei, a memória acaba às vezes por nos atraiçoar, não é? Nós achamos que as coisas, quando somos crianças, já foi há muito tempo, não é? Já foi há 40 anos, por aí. Então na altura nós acabamos por romantizar ou embelezar mais, se calhar, do que é. Mas eu gostava muito do Alentejo, gostava muito da minha casa, apesar de ser muito quente, apesar de não ter ar-condicionado, apesar dessas coisas todas, e o verão ser muito isso, ser muito... nós os verões tínhamos sorte e fugíamos para a praia, ou para a Costa Alentejana, ou para o Algarve, e passávamos... Eu e os meus primos passávamos sempre grandes férias, longas férias, porque ficávamos uma temporada com os tios, outra temporada com outros tios, outra temporada com os pais, e íamos ficando e tal. E aquilo ia-se prolongando. O tempo talvez seja diferente, sim, talvez. É possível. Mas é engraçado porque estavas a dizer... aquilo é por ser alentejano e na verdade aquela ideia muitas vezes repetida, e eu, como tenho uma costela alentejana, às vezes ainda levo com esse tipo de comentários e penso tipo, do slow living para isso pegada, não é? Essa ideia de que os alentejanos vivem mais lentamente, fazem as coisas muito mais lentamente, é uma coisa que te irrita ainda hoje em dia quando alguém puxa por essa... Não me irrita, mas sei lá, é a ideia que as pessoas têm, mas acho que essa ideia já não
irrita-me um bocadinho mais, se calhar, as decisões políticas dos alentejanos. Era aí que eu irrita-me um bocadinho mais. Era aí isso. que eu ia chegar, mas antes disso, porque há uma instituição de humor nacional chamada Piadas de Alentejanos, Anedotas de Alentejanos, há alguma que te faça rir muito até hoje? Eu gosto quando há aquela pressão e aquela provocação, eu conto sempre a mesma, que é a diferença entre um chuveiro e o alentejano. E eu mete debaixo de um e debaixo do outro e depois vais perceber a diferença. E a malta fica pronta. Drop the mic. Acaba ali, não é? Acabou. E agora estavas a falar disso e eu ia virar o assunto para uma toada mais séria. Quando eu vou ao Alentejo, quando eu regresso ao Alentejo, aquilo que eu sinto e vou não vou medir muito as minhas palavras, aquilo que eu sinto é que o Alentejo está muito votado a um abandono há demasiado tempo. É isso, eu acho que é isso, é um voto de protesto. Pronto, e tu sentes que é isso, porque aquilo que eu sinto é que estás a chegar a um ponto de quebra, não é? Tipo, depois de tantos anos a sentir o povo alentejano a sentir que está a ficar de lado, não é? Que não tem voto na matéria. Ou que não tem voto na matéria. É isso que tu sentes que alimenta completamente a revolta? Sim, não é. Apesar de eu ir muito pouco lá, infelizmente, não é? Porque mas pronto, tenho a minha família que me vem visitar às vezes a Lisboa. São todos de Beja mesmo? Todos, sim. E pronto, pela minha vida profissional não tenho muito tempo para ir, mas sempre que vou não vejo um berço de fascistas, obviamente, não é? Não vejo uma coisa assim louca. O que eu acho é precisamente isso, é um voto de protesto. É tipo um abre-olhos, sabes? Essa expressão que a malta costuma usar muito, é tipo, olha, abram os olhos que nós estamos aqui. Acho eu. Espero eu também. E tu sentes que as coisas podem mudar? Eu ontem estava a acompanhar um debate que estava a acontecer na televisão e estava-se a falar muito de regionalização. Tu sentes que isso de alguma maneira poderá não sei, eu não tenho ajudar? Não tenho grande entendimento na matéria. O que me parece é que regionalizar, a minha opinião de leigo, obviamente, claro. É a minha opinião de pessoa que gosta de ler notícias e tal. O que me parece é que regionalizar é dividir ainda mais, não é? Num país tão pequenino, será que é necessário? Eu acho que o que era necessário era haver pessoas que se propõem a um determinado cargo e que sejam competentes e que façam as coisas como deve ser, não é? Nós, sei lá, acho que a parte da regionalização não me parece que seja a solução. Acho que há coisas se calhar mais fáceis. É fazer as coisas bem feitas. Acho que é mais fácil. Mais por aí. Acho que sim. 7 espadachins e um pirata, dúzias de soldados pelo chão, bolas e berlindes numa lata, lápis numa caixa de cartão. Isto é o que tu cantas no tema Regresso à Infância. Antes de acrescentares tão feliz que eu era, ai que saudade. Como é que foi a tua infância em Beja? Foi boa. Foi assim, isto, olha, é esta a descrição... muito fechado num quarto. E até a seguir na letra tem uma parte em que diz neste quarto onde eu era rei, não é? O meu quarto, eu passei muito tempo no meu quarto. Era muito de inventar brincadeiras. Eu gostava de futebol, inventava campos de futebol, fazia do tapete. Lembro-me que tinha um tapete no quarto que tinha assim uns desenhos, e daqueles desenhos que era meio retangular, e daqueles desenhos aquilo transformava aquilo num campo de futebol e fazia desafios. Obviamente ganhava sempre o Benfica, mas comprava jogador. Era tipo, havia um jogo muito famoso na altura quando eu vim para Lisboa, que era em 2000, 2001 por aí, que era o Championship Manager, que era um jogo que muita gente jogava. Então eu nessa altura de criança já era... Não havia um também que se chamava Subútil? Havia o Subútil, mas o Subútil era uma coisa que mesmo, tinhas um tabuleiro mesmo de futebol, e depois aquilo tinha umas molinhas e mandava e tal. O Bernardo Couto... Nem sei como é que me lembrei disto. O Bernardo Couto chegou a participar em competições de Subútil, campeonatos de Subútil. O Bernardo de guitarra portuguesa. Eu não, eu inventava aquilo e
e comprava jogadores, fazia a gestão do clube e tal, obras no estádio para ter mais público, aquelas coisas assim, quando era miúdo. Depois tinha os computadores, ouvindo sempre música nas cassetes e depois nos CDs e nessas coisas todas. E lembro-me de juntar assim os meus amigos todos tinha um computador, o 128 Spectrum. Sim, Spectrum. Mais 2, que era com a cassete incorporada. Ok, não, eu tinha o outro. Aquele que era, não tinha um gravador de cassete ao lado. Pois, eu tive esse também. Eu tive o 48K primeiro e depois tive o 128 já com o leitor de cassete incorporado. E era assim. E depois ao fim da tarde jogávamos. Víamos umas séries, víamos muita coisa na televisão espanhola também, porque era ali perto. Claro. E depois azul e essas coisas. Exato. E depois ao final da tarde era andar de bicicleta e jogar à bola. O tempo de brincadeira hoje é muito diferente. Tu sentes que e o espaço, não é? Tu sentes que faz falta brincar mais? E não estou a falar só se calhar de crianças, se calhar mesmo de adultos, não é? Se calhar estamos a levar as coisas demasiado a sério em tudo. Mas isso sempre foi. A malta fica sempre muito ofendida com tudo. Eu não padeço dessa doença de levar tudo a peito. Uma vez estava a ver uma coisa do Ricky Gervais e ele falava isso, não é? Que as pessoas se irritavam muito. O que eu sinto às vezes é que as pessoas estão a trazer aquela coisa que existia só nas redes sociais e estão a trazer para o mundo real, não é? Que é uma coisa assim meio estranha. E pronto. Até porque a frustração se acumula, não pois é. Com essa... Exato. Sim, é. E não sei como é que vai ser. Aquela coisa de veres, às vezes nós partilham nos grupos, partilhar umas imagens de ver pessoas com os carros parados e andar à pancada uns com os outros, com os filhos dentro do carro, e fica a pensar, mas o que é que passa na cabeça destas pessoas? Será que não pensam um bocadinho no exemplo que estão a dar? Enfim, são coisas assim meio estranhas. Nós já falámos inúmeras vezes. O mundo está todo meio estranho. Está, muito. Nós já falámos inúmeras vezes ao longo dos anos, mas eu acho que nunca te perguntei sobre tu teres integrado o elenco do musical Amália do La Féria. Que recordações é que tu tens desses tempos? Isso foi muito importante porque... É ali 2000, mais ou menos. Foi em 2000, precisamente. Em maio de 2000, quando começámos os ensaios, acho eu, se não me engano, começámos os ensaios em maio e estreámos em junho ou julho. Não, em julho, porque era a data do aniversário da Amália. Ok. Início de julho. Acho eu, não tenho a certeza. Espero que não estar a dizer nada daquelas coisas que depois o pessoal fica todo irritado. Mas acho que foi assim. E foi o que me fez mudar definitivamente para Lisboa, porque eu na altura, só por isso já foi muito importante, não é? Eu, na altura ainda conseguia conciliar a vida em Beja. Mas já estavas em casa? Já cantava, já vinha cantar. Cantava 2 vezes em Évora, na Pousada dos Loios. Foi o primeiro sítio onde me pagaram para cantar. Depois comecei a vir a Lisboa ao Clube de Fado a fazer substituições, a malta do elenco que não podia ir, e normalmente era sempre eu que vinha. E tinha um bar em Beja, tinha a gestão de um bar em Beja também, que fazíamos música ao vivo, contratávamos bandas e tal, aquelas coisas assim. E depois esse convite do Filipe, alguém me ouviu no Clube de Fado, perguntou se eu gostaria. Eu achava que era só para cantar, fiquei mais ou menos a pensar isso, e disseram-me para ir no outro dia ao Politeama para conhecer o Filipe e para cantar também, não é? Cantei 2 músicas, 2 fados na altura, e ele depois disse que sim, gostaria muito, se eu quisesse, que ficaria no elenco. Mas tu não tinhas percebido que era só para cantar? Que era para ser, quer dizer, o meu papel não tinha praticamente nada de cantar. Tinha uns duetos com a Amália, que eu fazia o papel de marido dela, mas o resto era representar. Quer dizer, tinha que... Uma coisa que eu nunca tinha feito na vida e espero nunca mais voltar a fazer. E pronto, foi uma experiência, mas foi uma experiência interessante e ajudou-me muito na parte do palco, sabes? Na cena de pisar o palco. Eu lembro-me nas primeiras vezes, eu entrava com as pernas a tremer, as mãos. Havia uma cena em que eu fumava, em que eu tinha um cigarro na mão e tinha pessoas
amigas que estavam a assistir na plateia que diziam que a minha mão fazia Estava assim. E pronto, e com o tempo fui ganhando confiança. Nós fizemos mais de 1000 representações durante 4 anos, todos os dias, menos à segunda, de terça a domingo, fazíamos sempre, e foi uma experiência muito boa. Conheci muita gente, era um elenco muito grande, e a forma como o Filipe dirigia tudo isso, e fazia a direção de atores e fazia a encenação, todas essas coisas, foram experiências muito enriquecedoras para mim. E qual é que é a sensação de cantar palavras escritas pelo teu filho? É ótima. É ótima. Eu já tinha a tinha... letra da canção Espera Van, só para... Sim. Eu tinha feito eu fiz a música primeiro e disse-lhe assim, ar de brincadeira, disse: olha, faz aí, vê lá se consegues, te inspira aí uma letra para que um dia, quando tiveres um filho e ele cantar, ele diga que esta música tem a letra do meu pai e a música do meu avô. E ele fez a letra, fez uma letra muito bonita, e eu fiquei muito contente. Eu já tinha gravado no Voz e Violão, até com ele a cantar e tudo. Já tínhamos gravado o Escutando o Universo, que é uma letra e música dele também. E esta fizemos em parceria. Foi a primeira que fizeram foi juntos. uma alegria muito grande e um orgulho muito grande. Ele estava no processo de gravação também do disco dele, que deve estar para aí a sair. Tenho ideia que sai em maio. E deixaram de parte os papéis de pai e filho? Ou como é que foi a criação da canção em si? Eu mandei-lhe a música e ele fez o resto. Eu não interferiste em nada? Não, nunca interfiro. Ele às vezes vai-me mandando assim umas coisas para eu ouvir. Por acaso ele agora mandou-me ontem ou anteontem, mandou-me uma música nova que eu ainda não ouvi. Passou o tempo e esqueci-me. Mas ele, sempre que ele me manda, pede-me assim uma opinião, mas eu dou uma opinião muito de leve. Não é a porque opinião de pai. É a opinião de. É a opinião de uma pessoa que quer o melhor para a outra, não é? Não há ninguém. Ele pode fazer muita coisa, mas não há ninguém no mundo que goste mais dele do que eu. Claro, não vai fazer mal. Não faça mal, não faz mal. Tu trazes também neste disco uma outra forma de viver a palavra. Declamas poemas do Vinícius de Moraes e do João Paulo Esteves da Silva. Sim. Como é que nasceu esta vontade de entrecruzar o canto com a palavra dita? Olha, eu nos concertos ao vivo já de vez em quando fazia assim umas experiências, e há pouco tempo a Raquel Marinho, que tem um podcast que é um fenómeno, que é o Poema Ensina a Cair, que começou a fazer também isso ao vivo, e ela já me tinha convidado, até foi na altura da pandemia, tinha-me convidado para participar nesse podcast, e depois em alguns festivais de poesia, algumas feiras literárias e coisas assim, ela convida-me para ir dizer poema, e eu sempre gostei muito, e sempre gostei muito de ouvir. O Ari dos sempre Santos. Gostei muito do Ari dos Santos, sempre gostei muito de contadores Mário de Viegas. histórias, o Mário Viegas, a Maria Betânia usa isso muito nos concertos, e eu, a cena do poema dito é uma coisa muito, talvez por ser mais cru, não sei, é uma coisa que me toca bastante, quer escutando, quer dizendo. Ou seja, quando dizem bem, eu fico muito emocionado e fico muito, muito, muito feliz por ter aquelas sensações, sabes? E ao dizê-lo sinto exatamente da mesma forma, e foi isso que aconteceu. Resolvi juntar, até porque fazia sentido. Os poemas ligavam bem com as músicas que iam entrar, o do João Paulo Esteves da Silva foi que eu não conhecia o poema, a letra foi uma coisa que desses encontros com a Raquel, que eu tinha-lhe dito que estava a procurar coisas sobre o tempo, e ela, e no último encontro que tivemos, que foi em Matosinhos, numa feira, num festival literário qualquer, nós fizemos uma seleção de poemas só relacionados com isso. E entre esses poemas estava esse que eu adorei, pronto, e decidi
incluí-lo também no disco. Em entrevista ao Expresso, tu disseste que fazes discos para poder ter conteúdo para apresentar às pessoas nos concertos. Tu não retiras assim grande prazer do tempo em estúdio? Ou se calhar por isso também é que de alguma maneira desta vez tentaste fazer as coisas de uma maneira diferente, até refletindo no disco aquela descontração que terás em estúdio? Nós nunca ficamos muito tempo no estúdio. Nunca, em nenhum disco. Talvez no do Avesso o processo foi diferente, porque tinha mais arranjos e mais coisas. Mas nos outros discos normalmente nós fazemos uma pré-produção mais forte, preparamos as músicas e tal. Há sempre uma ordem começo sempre eu sozinho, depois com o produtor, encontramos-nos, discutimos ideias sobre as músicas, começamos a pensar logo numa ordem dos temas e depois marcamos ensaios com a banda toda para apresentar o repertório e depois para cada um segue o seu caminho e cada um explora a música da forma que acha melhor. E é isso, e quando chegamos a estúdio as coisas estão mais ou menos preparadas para chegar e registar, que basicamente é isso. A gravação de um disco é o registro daquele momento, né? Porque depois as músicas, quando se começam a ser tocadas ao vivo, já sim, ganha outra vida. Já também, muda tudo, sim. Mas desta vez até gravaste aqui na Frente de Carvalho? Gravei aqui ao lado, sim. No estúdio da Amália. Exatamente. Sim. E tu sentiste algum? Já tinhas gravado ali? Eu já tinha gravado ali num estúdio que o Nelson Carvalho tinha, que não era aquele estúdio. E naquele estúdio, se não me engano, tinha feito umas filmagens com a Mayra Andrade. Para uma música qualquer, mas não gravando lá. Mas tinha gravado quando era miúdo. Eu cantava num grupo de música tradicional que era o Trigo Limpo, grupo lá de Beja, e viemos gravar ali. E eu lembro-me perfeitamente de estar naquela sala a tocar piano cá em baixo e tal. Depois tinha um banquinho e eu tinha que me meter em cima do banco para chegar ao microfone para gravar. Mas lembro-me perfeitamente de ter vindo cá. Aquela ideia até algo romantizada de que de repente parece que as paredes de um estúdio assim transpiram a história que teve ali. Tu sentes isso? Sim, com certeza. As coisas ficam ali com uma nem que seja só dentro das nossas cabeças, mas fica ali com uma sensação diferente, sim. Completamente. Eu acho que isto é, diria eu, a opinião generalizada. A tua voz transmite muita coisa e traz, desde o fado ao cante, à música brasileira, imensa tradição na tua voz. Tu alguma vez tiveste curiosidade ou imaginaste como é que seria a tua voz rodeada só de sintetizadores e de batidas eletrónicas, ou é algo que não... Não, claro que sim, já pensei. Uma vez fiz uma coisa com o Benjamin que eu adorei, que era uma rubrica que o Carlão tinha, que era, nós tínhamos que fazer um refrão e um café e um refrão, acho que se chamava assim, coisa assim. Qualquer coisa assim. E ele juntava assim malta que não fizesse muito sentido, e tínhamos que fazer uma música numa manhã. Nós estávamos ali à conversa, ele escolhia 3 palavras do dicionário, acho eu, era uma coisa assim. E depois nós tínhamos que fazer uma música. E o Benjamin fez uma base eletrónica e depois fizemos uma melodia, fizemos a melodia, fizemos a letra, fizemos as coisas todas e gravámos, e eu gostei muito. Ainda no outro dia, deixa-me ver aqui, que eu, por acaso é uma coisa que eu acho espetacular, uma dupla que se chama Red Axis. Não sei se conheces. Não. Eu no outro dia descobri isto. Eles gravaram uma música com um cantor, se não me engano, brasileiro, que se chama Abrão, e a música chama-se Papa Suma. É num disco, o disco é todo fantástico deles, mas estas músicas assim em particular eu gostei muito, e fiquei com uma vontade enorme. Tenho sempre muita vontade de explorar assim coisas novas, sem barreiras, sem o que me tocar é o que eu me apetece fazer. E como é que tens assistido a
renovada popularidade do cante com estes projetos que têm surgido? Como é que estás a viver esta nova... Eu não tenho assim grande disponibilidade nem grande vontade de continuar assim a fazer coisas de música tradicional. Eu acho que as coisas tinham um tempo. Eu não gosto muito de repetir fórmulas. Mas eu acho que em relação à malta que está fazendo, eu não os conheço, conheço muito bem o Buba, o Luís Trigacheiro, conheço os Bandidos do Canto, gravei uma música com eles foram muito simpáticos e convidaram-me para cantar uma música do disco deles. Não conheço, assim, também tem surgido assim muitas coisas, eu não consigo acompanhar, não consigo acompanhar tudo, mas acho que o mais importante é que eles fazem a música em que acreditam. E com as influências que têm, pegam numa base que é a base da música tradicional e depois acabam por desenvolver uma ideia em função das memórias musicais que têm, em função daquilo em que eles lá está, o mais importante é aquilo em que eles acreditam. E eu acho isso muito bom e fico muito feliz que eles tenham que eles tenham este reconhecimento do público, não é? Também há outra banda que são os Vizinhos, não é? Também está a ter muito sucesso e é isso, eu fico muito feliz por eles e desejo-lhes a maior das sortes. Neste disco tu contas com escritores de canções de uma nova geração também, além do teu filho, a Carolina Deslandes, a Mimi Frois. Tu sentes que há um outro léxico nesta nova geração de compositores? Eu pergunto isto porque diria que as referências se calhar serão um bocadinho diferentes daquelas que se calhar a tua geração ou a minha terão, não é? De escritores de canções e sentes que há efetivamente um léxico diferente ou não sentes? Acho que está mais ou menos ligado, não é? Eles também escrevem canções porque começaram... Eu acho que os grandes responsáveis por se escrever tão bem em português é ali aquele momento, o T, o Palma, o Monge. Eu acho que a partir daí o pessoal começou a ouvir, por exemplo, sei lá, essas que tu falaste são seguramente muito influenciadas por eles e depois acrescentam, obviamente, o seu cunho e que bom que acrescentam. A Carolina é uma escritora de canções fantástica. Eu já tinha... É isso que eu tinha perguntado, já tinhas feito alguma coisa com ela? Tinha cantado num disco dela e ela tinha feito uma música para mim que eu na altura muito idiota não gravei e que depois ela gravou no disco dela e agora esta música era uma música que ela tinha feito e que eu tinha lá guardada já há um tempo, que era fantástico, que eu adorava, mas que ainda não tinha encontrado o momento certo de a apresentar, e então que calhou bem neste disco. A Mimi de repente aparece-me assim muito envergonhada e espeta-me com 4 músicas inacreditáveis, que eu só gravei 2, mas aquelas outras 2, se ela permitir, de gravar noutros discos. A Rita Dias também, que eu já conhecia. A Rita tem um bocadinho aquela escrita já muito influenciada pela cena brasileira. É uma coisa muito interessante também. Enfim, depois, claro, a Rosário, o Monge, o Pedro da Silva Martins, que é espetacular. O Miguel, eu gosto de ir mantendo sempre as bases, mas ir depois acrescentando, sim. Mas estas canções vieram de... Tu tinhas aquela ideia do tempo, não é? Foram canções que vieram ter contigo ou foram canções que tu... Algumas sim, outras eu já tinha, porque é aquela cena do processo criativo ser principalmente com a Rosário, com o Monge. Espero agora também com a Mimi, com a Carolina, com esse pessoal. Espero que esse processo criativo se mantenha sempre aberto, não é? Nós, por exemplo, eu gosto de sempre pegar uma música e mandar e dizer, olha, gostava de fazer de cantar uma coisa que falasse de um determinado assunto, com o Miguel também, e é isso. Às vezes o contrário, por exemplo, agora tenho aqui uma letra nova do Miguel para fazer uma música. Há alguma canção do Miguel neste disco? Não. Ele já não acontecia uns? Desde o Guia. Ok. A primeira música que ele fez foi o Reader's Digest. E não, vocês não estão zangados. E não estamos zangados. Aliás, tenho uma nova aqui para fazer dele. A letra dele, vou tentar fazer a música.
Falando do Miguel Araújo, os Coliseus são obviamente salas que tu conheces muito bem. O que é que podes já avançar sobre estes concertos da apresentação deste disco que vais levar aos Coliseus? Olha, os concertos vão ter uma coisa que eu nunca tinha tido antes, que foi o concerto será apresentado, o disco será apresentado exatamente como foi gravado, com o mesmo alinhamento e tudo. As músicas serão apresentadas da mesma forma. E depois a outra coisa desafiante é pegar nas músicas dos discos anteriores e noutras músicas que não foram gravadas e tentar trazê-las para o universo musical deste disco. É o mais estimulante, não é? Então é isso, terá todas as músicas do disco e depois terá outras músicas que vão sempre mudando. Eu não gosto de ter não gosto de um alinhamento estanque, gosto de ir sempre. E às vezes, sei lá, às vezes um arranjo, uma nota faz-me pensar noutra música e eu gosto de ter várias músicas, de ter esse tudo preparado para que a banda possa eu dizer assim, olha, vamos para esta agora. E as luzes também está tudo preparado. Pois, era isso que eu ia dizer, que depois todo o resto do espetáculo para ir atrás. E estávamos a falar há pouco do Brasil. Tu segues depois para o Brasil a seguir estes concertos? Em maio, vamos estar o mês todo de maio lá. Sim. O teu percurso, obviamente, no Brasil tem tido várias fases e continua a crescer. Como é que tu consegues caracterizar o teu público brasileiro? Quando entras num palco no Brasil e olhas em frente, consegues perceber? É um público de uma geração mais específica? É um público amplo? É um público... Tens muitos portugueses também nos concertos? Não tens? É uma misturada heterogénea, eu acho. Eu acho depende também das cidades. Às vezes numas cidades em que tens um público mais envelhecido, só brasileiros. Depois, por exemplo, nos grandes centros como é o Rio e São Paulo, tens alguns portugueses também que estão lá, que foram para lá viver, trabalhar, ou que estão lá de férias e por coincidência há muitos estudantes também, de Erasmus, espertos, foram fazer Erasmus para o Rio de Janeiro. Deve ter sido um belo resultado. E é isso, é malta mais nova, malta mais velha, enfim, porque acabam por chegar à música que nós fazemos, acho eu, por várias razões, não é? Uns porque se lembram da música portuguesa mais antiga, no caso das pessoas mais velhas, lembram-se dos portugueses mais antigas, lembram-se de algumas canções brasileiras que eu canto que também são muito antigas, que a malta mais nova também não conhece. Enfim, acho que a malta mais nova talvez por outros motivos, pelos arranjos das músicas, pelo som, enfim, não sei. Nunca procurei encontrar assim grandes explicações. Agora, encerrando esta parte do posto emissor da nossa conversa, há pouco dizias que vais menos ao Alentejo do que aquilo que se calhar gostarias. Sim. Se calhar também vais menos ao Brasil do que aquilo que gostarias, não sei. Onde é que tu chamas casa hoje? Tu consegues identificar? A minha casa é Lisboa. Sim. E sentes que já és um lisboeta de... Já, eu o ano passado fiz mais um ano, passei a fronteira, né? Fiz mais um ano de Lisboa do que de Alentejo. E... Já me tinhas dito, eu acho que tu não tinhas dito isso, sim. E agora, pronto, é isso, é o que é. Mas contudo, talvez, se calhar um dia mais tarde voltar ao Alentejo ou ter qualquer coisa. Por exemplo, eu tive durante alguns anos uma casa em Porto Covo onde ia muito, que me deu um jeitão na pandemia, porque passei uma pandemia maravilhosa. Quer dizer, maravilhosa. Passei uma pandemia melhor do que a maior parte das pessoas que estavam fechadas no apartamento. E talvez ter assim um sítio que me faça fugir para lá de vez em quando. Oh, there she goes. It can't just be with anyone. A marcar as novidades da semana está o anúncio de um novo álbum dos Muse. A banda britânica regressa a 26 de junho com The Wow Signal, 10º registro de estúdio e sucessor de Will of the People de 2022. Conhecido pelas suas ambições grandiosas, o trio liderado por Matt Bellamy resolveu anunciar este novo disco, enviando para o espaço um tablet especificamente concebido para o efeito.
de onde foi estreado o vídeo do primeiro single, Be With You. Segundo os ingleses, o título do álbum foi inspirado num mistério espacial e o alinhamento conta com canções como Night Shift Superstar, Space Debris ou Cryogen. Outra novidade que marcou os últimos dias foi a confirmação do concerto de Kanye West no estádio do Algarve a 7 de agosto. Esta atuação integra uma digressão que traz o polémico rapper norte-americano de volta à Europa, tendo também anunciadas atuações em Itália, França ou Espanha, e será a primeira em solo nacional desde que apresentou o álbum My Beautiful Dark Twisted Fantasy no palco do Festival Mel Sudoeste em 2011. Consigo, West, que hoje responde pelo nome Ye, trará o novo longa duração Bully, com edição agendada para esta sexta-feira. Os bilhetes para o concerto no Algarve foram colocados à venda esta quinta-feira e os preços variam entre os 119 e os 500 euros. Também os ingleses Jungle estão de regresso a Portugal, 2 anos depois de terem atuado no festival Mel Calorama, tendo concerto agendado na Mel Arena em Lisboa no dia 24 de outubro. Integrado numa digressão mundial, o espetáculo servirá para o coletivo mostrar as canções de Sunshine, álbum que editam a 14 de agosto e que tem como single de avanço o tema Carry On. Os bilhetes estão à venda a partir desta sexta-feira e os preços vão dos 45 aos 62 euros. Uma diferença de preço de bilhete grandinha, não é? Bom. A primeira sugestão de leitura alongada que vos trago esta semana resulta de uma reportagem que fizemos em Manchester e Londres com Maro, que esta semana sobe aos palcos dos Coliseus de Lisboa e Porto. A artista lisboeta leva o novíssimo álbum So Much Has Changed em digressão pelo mundo e a Blitz esteve em terras britânicas para acompanhar 2 concertos, tomando o pulso ao seu público fora de fronteiras. Ela tem uma sonoridade tão original, difícil de encontrar no mundo em que todos tentam ser iguais à Billie Eilish. Está a fazer algo só dela, disse-nos uma admiradora vinda do Texas, nos Estados Unidos, no final do concerto na mítica Roundhouse de Londres. Defendendo que a reação do público neste périplo europeu foi incrível, Maro assumiu-nos nos bastidores de um concerto a que assistiram mais de 2.000 pessoas e que contou com o convidado Jacob Collier, que a sua música está a chegar às pessoas por maneiras que nem ela própria sabe bem quais são. Para ler no site da Blitz e na revista do Expresso, que esta sexta chega às bancas. Tu és fã da voz da Maro? Sou. Eu conhecia na altura quando ela veio para Portugal durante um tempo, cruzámos-nos e depois mais tarde também me encontrei com ela em Paris. Ela estava a tocar com o Jacob Collier numa sala e nós estávamos a tocar numa outra sala e acabámos por nos encontrar e gostei muito deste último disco dela, acho que é fantástico. E já tinha também, não me cruzei com ela, mas cruzei-me uma vez em Buenos Aires. Nós tínhamos tocado num dia e passámos num teatro onde ela estava anunciada para a semana seguinte, assim, ou seja, por um triz não nos cruzamos também em Buenos Aires. Ela tem uma ligação forte ao Brasil também, não é? Tem uma família brasileira. Aliás, 2 dos músicos que estão com ela em palco são e ela brasileiros. tinha uma coisa qualquer com o Milton Nascimento, não é? Ela é super ligada à música brasileira também. Na sexta-feira passada assistimos ao concerto de regresso aos palcos do Estrovante, na Mel Arena em Lisboa, numa noite em família, alargada a uns milhares de amigos e a um omnipresente Marcelo Rebelo de Sousa. A banda serviu a êxitos como Perdidamente ou 125 Azul, não esquecendo outras canções que entre 1976 e 1992 a transformou numa das mais urgentes de uma música que juntava tradição e modernidade pop. A primeira de 4 noites únicas e irrepetíveis. A segunda volta deste regresso acontece este fim de semana no Porto. Contou com ampla participação do público, que não se coibiu de cantar versos memoráveis de Timor, Saudade ou Chácara das Bruxas Dançando. Não foste ao concerto? Não, estava a tocar. Infelizmente não fui, mas falei com o João Gil e é engraçado essa coisa. O João Gil coisa. também tem uma participação no teu disco. O João Gil também, essa do Regresso à Infância, a música é dele. E fico contente que eles tenham feito esta reunião de Trovante, que é uma banda que para a minha geração é uma banda muito importante, não é? Eu lembro-me que uma vez fiz um concerto aqui em Lisboa. Na altura, nas festas de Lisboa, havia uns concertos no Castelo de São Jorge, que tinha um artista convidado ligado ao fado que convidava alguém de fora do fado, e eu convidei o Luís Represas. E fizemos um concerto lá no Castelo. Eu cantava uma parte do concerto, ele depois
depois cantava uma parte a solo e depois no final acabávamos os dois juntos a tocar. E foi um concerto muito giro que eu guardo na memória. Na mesma noite, os Suede de Brad Anderson, em modo furacão, atuaram no Campo Pequeno, trazendo consigo a digressão Dancing with the Europeans, título retirado de uma canção de Antidepressants, álbum do ano passado. O povo queria cantar, assim o fez, em Everything Will Flow, So Young and Beautiful Ones, corolário indiscutível da noite, escreveu Kenya Paulheim Nunes numa reportagem acompanhada por fotos de Rita Carmo. No final, o frontman hiperativo, que várias vezes desceu para junto do público, deixou agradecimentos à Beautiful Lisbon e a todo o seu charme. Para ler o texto e ver as fotos, basta seguir para o site da Blitz. Caravela, caravela, morta sob as trevas. Antes de vos deixar com algumas sugestões de concertos a que poderão assistir nos próximos dias, relembro que o nosso convidado António Zambujo apresenta um novo álbum, Oração ao Tempo, com um concerto no Coliseu do Porto a 11 de Abril e no Coliseu de Lisboa nos dias 16 e 17 de Abril. António, tu já tens mais concertos para lá daquela digressão que vais fazer no Brasil? A agenda já está bem... Normalmente é assim um processo permanente, né? O calendário vai sempre acrescentando umas datas, vão sempre acrescentando umas datas. Não, aquele ciclo álbum, digressão, álbum não se aplica muito a ti, não é? Estás sempre na estrada. Desde há uns anos estamos sempre na estrada, felizmente, e que é onde nós gostamos de estar, a cantar e a tocar. Depois de atuar em Lisboa no passado fim de semana, os Trovantes sobem ao palco da Superboc Arena, Pavilhão Rosa Mota no Porto, esta sexta e sábado. Os históricos cabo-verdianos Tubarões atuam esta sexta no Centro de Artes de Águeda, concerto integrado no Creole Jazz Festival, e no domingo dão concerto no Lisboa ao vivo. No sábado, Maro atua no Coliseu do Porto, os Delfins tocam na Casa das Artes de Arcos de Valdevez, uma atuação que faz parte do ciclo Sons de Vez. Os Cara de Espelho apresentam-se na Casa das Artes de Famalicão e Dino de Santiago canta no Centro Cultural de Paredes. Nas próximas terça e quarta, Hans Zimmer regressa a Lisboa para 2 concertos na Mel Arena. Na quinta, Manel Cruz atua no Ponto C, em Penafiel, e a Mel Arena recebe o festival O Complexo, que conta com alguns dos nomes mais destacados do funk brasileiro, incluindo Livinho, MC Tuto e Nilo. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 tempo. Encerramos assim este episódio do Posto Emissor. Agradeço de novo ao António Zambujo. Encerramos com funk. Ter estado aqui, exatamente. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou o Mário Rui Vieira e a edição multimédia esteve a cargo de Tomás Delfim e João Luís Amorim. Como é hábito, terminamos com uma leitura do nosso convidado. O que é que nos trouxeste, António? Trouxe um texto do João Paulo Esteves da Silva que está no disco, que se chama Número 9, Quinto Frente. Força. Depois dos filhos saírem de casa, os meus pais também quiseram sair. Mudaram-se então para um apartamento chique, com vista para o rio, para uma casa de sonho, dos sonhos dela sobretudo. A antiga casa ficou 1 ano desocupada, ainda com todo o recheio, especialmente livros. Fui lá muitas vezes à noite, sozinho, percorrer as lombadas, sacar algum tesouro ou simplesmente sentar-me na cozinha, no escuro, com um copo de água na mão, à espera do fim, do que não pode ter fim. Em breve deixaria de poder voltar para casa. Haveria muitas outras casas para morar, cidades em que me sentiria mais em casa até do que em Lisboa, como Tel Aviv ou Montevidéu, casas cheias de futuro, de filhos, por exemplo. Mas através dos exílios e das mudanças, e mesmo que não voltasse a pôr ali os pés, seria sempre aquela a minha única casa. Vieram novos inquilinos ocupá-la, eu guardei sempre a chave no bolso e nunca atualizei o recenseamento eleitoral para ser sempre obrigado a ir votar ao bairro, atravessar a cidade e passar à minha porta. Até que ontem a saudade atacou-me e voltei a ir lá, durante a noite. Meio a sonhar, introduzi a chave na fechadura. Era impossível que a não tivessem mudado, entretanto, mas a chave rodou, com aquele som conhecido, e entrei. Fui pé ante pé, sentar-me na cozinha e fiquei à espera no escuro com um copo de água na mão. Daí a pouco ouvi passos que se aproximavam. Imaginei polícia, psiquiatras, prisões, internamentos. Os passos pararam à porta da cozinha e a voz veio.
Não estás a dormir, filho. Era a minha mãe, de quem herdei o sono. Who had a boy that thought he was her private toy. She had a way to get things done. Oh, there she goes. Olá, sou Tony Gonçalves, sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe, empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso feito com paixão nacional. Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go!